Olá, meus queridos irmãos, bom dia. O ano bíblico de hoje contempla ainda o capítulo 20 de Números. Então, irmãos, temos aqui, ontem nós vimos que foi ferida a rocha em Meribá. Acho que eu esqueci de falar que quando Deus pediu para Moisés falar com a rocha para que dela fluísse água, Moisés ele feriu a rocha 2 vezes. Existe uma grande significação em cima desse ato. Amados, a rocha é Jesus. Jesus, ele foi ferido uma única vez, morto na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Agora, nós não precisamos mais ferir novamente Jesus através da morte da cruz. Agora, nós só precisamos falar com Ele. Quando você ora, quando você pede por Cristo, Ele está no santuário celestial para interceder por mim e por você, para dar para nós água em abundância, para dar para nós vida em abundância. Por isso que Moisés, ele foi repreendido por Deus porque ele feriu a rocha mais uma vez, sendo que a significação daquilo ali era dizer que não precisava mais ferir. Assim como nós hoje não precisamos mais ferir a Jesus Cristo pela cruz, crucificando novamente pelos nossos pecados. Não, ele já fez isso. Agora devemos pedir para Jesus, para que ele interceda por nós. Irmãos, aqui, dando continuidade, Moisés ele solicita a passagem de Edom. Capítulo 20, verso 14, diz que enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom e disse-lhe: assim teu irmão de Israel diz: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais saíram do Egito, e nós habitamos lá muito tempo, como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, Ele ouviu nossa voz. Estamos em Cádiz, cidade dos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu ou meu gado bebermos das tuas águas, pagarei pelo preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. O Senhor, e saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Aqui, irmãos, Edom era um povo descendente de Esaú, a quem Deus prometeu uma parte ali na herança da terra. É-nos contado aqui pelo espírito de profecia que Deus poupou aqui, embora Deus pudesse, com o seu poder, destruir ali a Edom, a essa má resposta do rei de Edom, que não quis de jeito nenhum deixar o povo passar. O povo falou ali que não queria fazer nada, só queria passar pela estrada. Mas o rei não permitiu. E Deus ele falou para Moisés assim: ó, Israel, vá por outro caminho. Deus foi misericordioso com aquele povo por causa da promessa que ele tinha feito. Então, no tempo oportuno, as coisas iriam acontecer, mas Deus tem um tempo para tudo. E então o povo ele teve que se desviar por um caminho mais difícil, mais dificultoso, e às vezes a gente não entende, o povo não entendeu isso de alguma forma, porque às vezes acontece com a minha vida, a sua vida. Às vezes as coisas na nossa vida é demorada, não dá certo, a gente pensa que deveria ser daquele jeito, mas Deus sabe o fim desde o começo. Por isso que nós devemos ser resignados. E nós devemos agradecer por tudo que Deus nos dá. Devemos fazer a nossa parte, mas entender que nem tudo está nas nossas mãos. Nosso conhecimento sobre o futuro não é perfeito. Por isso que devemos ter essa confiança. Ainda continuando aqui no capítulo 22, fala sobre a morte de Arão. Então, partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, nos confins da terra de Edom:
Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Então tomou ali Arão, Eleazar, o seu filho, foram para o monte com Moisés, e lá Arão ele foi sepultado. Com 123 anos de idade, Arão ele foi sepultado e passou ali a estola sacerdotal para o seu filho Eleazar, iniciando ali uma nova geração sacerdotal. Irmãos, Arão foi uma peça essencial ali na caminhada com Moisés, naquela jornada. Ele não pôde entrar na terra prometida, diz a palavra de Deus aqui, por causa do que ele tinha feito ali em Meribá, porque ele junto com Moisés, eles se impacientaram com o povo e Deus não permitiu que eles entrassem na terra de Canaã. Arão, irmãos, ele representa um tipo de Cristo também, através ali do sacerdócio que ele exercia como sumo sacerdote, inclusive. Ele representava uma alta autoridade, assim como Cristo Jesus é alta autoridade sobre a nossa vida. E um dia poderemos conversar com este homem e rever com ele toda essa caminhada que ele teve no deserto com o Senhor. O capítulo 21, irmãos, começa aqui, que é ouvindo o cananeu, rei Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se, de fato, entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, e eles as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orna. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Irmãos, mais uma vez aqui, o espírito de ingratidão, o espírito de impaciência foi revelado no coração do povo. O espírito de profecia nos mostra que quando o povo venceu essa parte aqui contra o rei de Arade, eles começaram a reclamar, dizendo assim: nossa, né, naquela época que poderíamos tomar a terra, deveríamos ter tomado logo, por que demorou tanto? Nós estamos aqui 40 anos andando no deserto. E começaram a reclamar novamente. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Irmãos, aqui foi duro o Moisés ouvir do povo essas palavras, porque o povo ainda estava recebendo o maná do céu e estava chamando o maná de pão vil. Irmão, essa palavra é muito pesada para o Senhor. E a Bíblia diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, aqui naquele deserto vieram serpentes, que eram serpentes cujo veneno era muito peçonhento. E o povo começou a ser mordido daquelas serpentes, por causa da incredulidade e da murmuração. Muitas vezes vem na vida da gente serpentes que nos mordem mesmo e vemos dificuldades, mas essas dificuldades são muitas vezes provocadas por nossa murmuração, por nós mesmos. Irmãos, pode acontecer isso conosco, que tenhamos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida para que isso não venha. Então veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que morrer, que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente e sarava. Aqui, amados, há uma lição muito importante sobre esta questão, a serpente de bronze. Olha, nos é relatado que muitos morreram porque não quiseram olhar para a serpente de bronze. Muita gente não quis. Não acreditou que daria certo esse tipo de providência de Moisés. Muitos perderam a vida e provavelmente a vida eterna ali nessa situação. Irmãos, não é diferente hoje. A serpente que está pendurada na nossa vida espiritual
ali na cruz foi Jesus. Jesus, ele se fez pecado por nós, para que, olhando para ele, nós vivamos. Há muitas pessoas, talvez em algum momento nós mesmos, deixamos pela nossa incredulidade de olhar para Jesus, que morreu na cruz por nós, e corremos o risco de perder a vida eterna. Existe um mundo aí, irmãos, de 8 bilhões de pessoas, sequioso pela vida eterna, mas sem o saber. Sabe, irmãos, não podemos nos salvar por nós mesmos. Aquela comum frase que diz: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Ela é viva hoje ainda. Aqui o Espírito de Profecia diz que, conquanto o pecador não possa salvar a si próprio, tem algo que fazer para conseguir a salvação. O que vem a mim, disse Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora. Querido, venha Jesus, mas não espere que seja removida toda a dúvida. Cristo jamais vai remover toda a dúvida para mim e para você. É por isso que devemos olhar pela fé. Pela fé, assim como aqueles homens olharam para a serpente de bronze. Temos que olhar para viver. O resto, Deus vai fazer por nós. Que Deus abençoe o seu olhar hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Um bom dia para você e que tenhas paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.